Amados, a graça e a paz do Senhor, nós estamos nesta noite no Bíblia em Casa com muita alegria para estudar a palavra, amém, clamando ao Espírito Santo que nos unja, nos abençoe, amém, e cada participação também seja ungida, abençoada, nós possamos em nome de Jesus experimentar algo novo do Espírito em nossas vidas. Vamos clamar, vamos buscar do Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Unja, Pai, a participação de cada um que vai estar conosco nesta noite. Abençoa também, Senhor, o estudo da Tua palavra, para que, em nome de Jesus, nós possamos experimentar algo novo do Senhor, Pai. Nós clamamos, nós já te agradecemos pelo estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Glória a Deus. Nós vamos estar agora ouvindo o nosso amado irmão Leandro e depois o irmão Magno e a sua esposa Aline estarão nos abençoando também com uma participação. Vamos estar buscando ao Senhor, ligados no Senhor, para que o Senhor possa nos falar nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre chamado ministerial. Para isso eu vou ler Hebreus 12, versículo 16, que diz assim: Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Essa é uma história muito conhecida que se encontra no livro de Gênesis, em que Esaú, no momento de fome, de muita fome, ele acabou trocando ou vendendo o direito que estava sobre a vida dele de primogenitura com seu irmão Jacó por um prato de comida. Ou seja, ele não deu o devido valor a uma bênção que era espiritual naquele momento. Ele foi imediatista. E Deus trouxe à minha memória nessa semana para compartilhar com os irmãos a minha própria experiência. Alguns anos atrás, por algumas experiências negativas que eu tive no passado, eu acabei enterrando, meu ministério, dons, talentos, e acabei fugindo do meu chamado. Eu mesmo sabendo que Deus tinha um ministério específico para a minha vida, eu acabei inventando desculpas, justificando. Eu lembro que quando eu fazia seminário, quando eu recebia algum convite de um amigo, de um colega para ministrar uma palavra em outra igreja, ou uma aula, eu rejeitava, falava que não estava preparado, que estava enferrujado e acabava fugindo. Até que em um certo momento Deus falou comigo por 2 vezes em cima dessa palavra de Esaú, de Jacó, em cima desse trecho, do livro de Gênesis. E Deus falou comigo que eu estava trocando o que é mais especial, o que tinha mais valor, que era o meu chamado, por coisas terrenas, materiais, trabalho. Então, a partir daí, meu amado, eu tomei um posicionamento, de deixar o Espírito Santo me levar ministerialmente, parar de inventar desculpas de que eu não era capaz ou de me achar que as minhas fraquezas ou as limitações, me impediam de seguir ministerialmente, e me coloquei nas mãos do Senhor. E Deus tem me aperfeiçoando. Sei que Deus tem que aperfeiçoar muito mais, o ministério, o chamado que eu tenho, mas a minha vida está nas mãos dele. Amém? Então, eu gostaria de incentivar meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você que já foi muito usado por Deus ou que quer ser usado por Deus, sabe que tem um chamado do Senhor, que você não fique olhando para suas fraquezas ou limitações, mas que quem capacita é o Senhor. E que também não troque aquilo que tem mais valor, porque a palavra do Senhor fala o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E valorize aquilo que é o espiritual, que é o nosso chamado ministerial. Amém? Não faça como Esaú, rejeitar aquilo que Deus tem de precioso para a nossa vida por coisas terrenas. Então, nessa noite eu gostaria de incentivar, meu amado,
para que você se posicione também ministerialmente, assuma o teu chamado e vá em direção a isso. Amém? Se entregue, deixe o Espírito Santo te levar para aquilo que Ele quer fazer na sua vida e permita-se ser usado nas mãos do Senhor. Amém? Essa é a minha oração nessa noite, para que cada um de nós, possamos prosseguir em conhecer o Senhor, prosseguir ministerialmente, mergulhar mesmo nas águas do Espírito e deixar Deus nos levar. Amém? Que Deus nos abençoe, Deus te abençoe, meu irmão, e que nós tenhamos um excelente estudo bíblico no dia de hoje com o pastor Aldemar. Em nome de Jesus, amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez essa semana no Bíblia em Casa, para aprendermos mais da palavra do Senhor, louvar e bendizer o seu santo nome. Louvamos ao Senhor por mais uma vez termos a oportunidade de estar aqui para aprender mais de sua palavra e, juntamente com os irmãos, louvarmos o nome do Senhor. Antes de começarmos a louvar o primeiro hino, eu gostaria de compartilhar a palavra com os irmãos que se encontram no livro de Josué. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Destaco bem, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Pulando lá para o versículo 8 e 9, diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E pulando lá para Josué ainda, no capítulo 24, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: E depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu, sendo da idade de 110 anos. Louvo a Deus pela sua palavra. E nessa palavra eu vejo o amadurecimento que Josué obteve, eu vejo o progresso que Josué obteve na presença do Senhor, porque ele pôde observar e guardar aquilo que Moisés havia falado com ele. Na verdade, Moisés falou com ele, o próprio Senhor falou com ele, os anciãos, o povo falou com ele, para ele sempre se atentar em guardar a palavra do Senhor, e lembrar daquilo que Deus havia feito com o povo através da vida de Moisés, e que da mesma maneira o Senhor iria usá-lo. Então perceba que quando nós guardamos a palavra do Senhor, quando nós temos o cuidado de ter uma comunhão, de ter uma devoção com o Senhor, o sucesso é garantido. Então eu deixo com os irmãos essa palavra, que o Senhor possa continuar a falar aos corações dos irmãos, e da mesma forma que Josué teve essa subida, teve essa guinada na sua vida espiritual, onde anteriormente ele era conhecido como servo de Moisés, e agora, ao final de sua vida, ele é reconhecido como servo do Senhor. Eu vejo um amadurecimento, uma maturidade, um crescimento espiritual na vida de Josué. Que da mesma forma, nós possamos obter esse crescimento, essa maturidade, essa vida com Deus, assim como o Senhor operou na vida de Josué. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino, que os irmãos possam nos ajudar e louvar juntamente conosco. Amém? É sua mão que me
guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amados, a graça e a paz, nós estamos hoje falando sobre Romanos 9, amém? Vamos estar clamando ao Senhor que nos ajude para conseguir meditar, nos aprofundar no conhecimento da palavra, amém? Romanos 9, Paulo está falando sobre a eleição, como Deus é soberano para escolher os que o aceitam pela fé. E daí houve uma rejeição daqueles que o rejeitaram, né? Na verdade, os judeus não aceitaram Jesus naquele momento, o levaram para a cruz, mas o rejeitaram como o Messias. E aqui então Paulo começa um desabafo em Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne.
Ele está falando dos judeus, né? Ele preferia ser amaldiçoado se pudesse fazer com que esses que foram separados de Cristo pudessem se tornar salvos, né? Versículo 4, ele faz um elogio aqui aos judeus. Ele fala, são israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. E ele continua dizendo, no versículo 6, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Ele está falando isso para uma igreja de gentios, ou seja, não são os que descendem da carne. Em Romanos 4 ele falou isso. São filhos de Abraão, são filhos da promessa, mas os que descendem da fé que Abraão teve. Amém? Isso é muito importante. Gálatas 3:7 deixa bem claro isso também, falando que são os que são filhos pela fé e não filhos pela carne. Então, não são mais os judeus os guardiões, né? Os detentores das promessas, mas agora são os gentios, né? É a igreja que tem o Messias, né? E tem judeus salvos também. E ele menciona isso um pouco mais à frente aqui. Aqui no versículo 14 ele fala, que diremos, pois, a injustiça de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. No versículo 22 ele fala, que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Então haviam os vasos que eram para ira e os vasos para misericórdia, que de antemão preparou para a glória. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então, alguns judeus salvos, né? Inclusive Paulo e tantos outros, né? E mais os gentios, que eram chamados não meu povo, agora são chamados filhos do Deus vivo, né? Então ele está falando para eles sobre isso. E ele aqui no verso 30 fala, que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé, e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, mas como que por obras. Presta atenção nisso. Qual foi o erro de Israel? É que eles não buscaram pela fé. Não foi por obediência à vontade de Deus, mas por obras, né? Isso é uma grande lição para nós. Diz aqui o texto, tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Essa rocha é Jesus, né? Jesus ensinou a obediência, né? Obediência Deus quer, e não sacrifício, não é isso? Disse lá Samuel. E aqui a gente vê que eles pecaram exatamente nesse ponto, né? Foram fazer atos religiosos para Deus. Deus não quer nenhum ato religioso seu. Nada que você faça da sua própria iniciativa, né? Não tendo entendimento do que Deus quer que você faça, né? Você não vai chegar a atingir a vontade de Deus. As suas obras não vão te levar a agradar a Deus. Deus quer obediência, amém? Obediência, né? A gente vê Jesus como grande exemplo, né? Nós vamos ver lá em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
vamos lá, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder, ou seja, obediente ao Pai, Deus ungiu para que ele pudesse curar e libertar, que Deus era com ele, ou seja, tudo ele fez em obediência ao Pai, para nos servir de exemplo, né? Para nos servir de exemplo. Então, nós precisamos aprender que o que Deus quer de nós é uma vida de dependência e de serviço em obediência. Um grande pastor uma vez disse que se ele puder fazer alguma coisa para Deus, que Deus não o mandou fazer, mas ele resolveu fazer para Deus, ele vai pedir perdão a Deus e voltar atrás e não vai mais fazer. Porque, na verdade, se você quer servir a Deus, você tem que ser obediente, né? É dele, por ele e para ele que você vive, né? Então, pessoas muitas vezes que estão religiosas, né? A gente vê isso é tremendo, pessoas com um coração muito sério naquilo que estão fazendo, né? Dedicando a sua vida com todo o seu amor, mas na verdade elas não estão agradando a Deus, porque estão agindo por conta própria, né? E aqui no Romanos 10 ele continua: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, é pecado você fazer alguma coisa que não seja por fé, por obediência. Romanos 14 vai dizer isso. Então, os judeus erraram nesse ponto e por isso não são salvos, né? Por isso eles não são salvos. Vamos dar um salto aqui, lá no versículo 16. Eu estou em Romanos 10, verso 16. Nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Mas, pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e as palavras deles alcançaram os confins do mundo, né? A salvação, ela está perto de você. Se você volta no verso 8, Romanos 10, 8 fala: porém o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Ou seja, é simples o Evangelho. Basta você receber o Evangelho, deixar que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e confessar Jesus como o Senhor. Amém? Bom, irmãos, a gente vai caminhando e agora chega em Romanos 11, né? Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, como existem muitos judeus salvos. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: o Senhor mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar minha vida. Mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Ou seja, existe um grupo de judeus que aceitou Jesus, não acreditando que a sua religiosidade, os seus atos, as suas atitudes o levarão à salvação, mas aceitando Jesus simplesmente como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Então, esses são salvos. Nós vamos ver Paulo falando ainda muito sobre o fato de que a salvação dos gentios funciona como um estímulo para que judeus sejam salvos, né? O próprio Saulo, né, foi confrontado por Jesus para entender que o povo judeu era o povo que tinha experimentado, o povo gentio
era o povo que tinha experimentado realmente ser igreja do Messias, né? Ele teve que se quebrantar para isso. Que as pessoas não eram salvas pela lei, mas eram salvas pela graça de Jesus, né? Romanos 11 termina assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas. Então essa submissão a Deus, essa dependência de Deus é o caminho, amém? É o caminho. Então dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém? Portanto, irmãos, aqui continua o texto, não tem capítulo nem versículo na carta de Paulo, amém? Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, o que Deus quer de você não é que você faça coisas mirabolantes para Ele. O que Ele quer é que você faça uma entrega completa e total à sua vontade. Amém? A sua religiosidade de nada vai te adiantar. Não salvou os judeus, nem vai salvar qualquer pessoa. O que salva é aceitar Jesus como Senhor da sua vida. Amém? É entregar a sua vida totalmente no altar dele. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, né? Na carta aos Gálatas também ele diz, olha, vocês estão voltando aos rudimentos do mundo, né? Aquela religiosidade toda das pessoas oferecerem coisas para Deus no altar, aquilo ali não é o que Deus quer. Deus não quer que você volte àquele passado em que você oferecia coisas, não. Deus quer que você ofereça a sua vida, né? Em obediência a Deus, né? Ele quer que você se apresente como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A renovação da mente para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui então vamos para uma parte mais prática do estudo. Diz assim: pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Se tudo é dele, por ele, para ele, e se só nos cabe fazer uma entrega racional, entregando todo o nosso corpo para ele, o nosso ser para ele, então não pense muita coisa não, né? Não pense de você mesmo, não planeje, não sinta o que você pode fazer para Deus. Não pense, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, pensa no que Deus colocou na sua vida, no propósito que Ele tem para você e no que Ele disse para você fazer. E obedeça a isso. Fique dentro desse mundo, desse aspecto, desse parâmetro, né? De obediência a Deus. Então, pense em você somente na medida da fé que Deus repartiu para você. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, Paulo vai começar a falar agora da igreja como um corpo humano, né? É a mesma figura que ele vai usar na carta aos Efésios, que ele vai usar em diversas vezes. Ele fala, a igreja é como se fosse um corpo com muitos membros, né? Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Ou seja, cada um de nós é parte do corpo e Deus dá uma missão, Ele deposita uma fé no seu coração e você vai ser movido pelo Espírito Santo a fazer não aquilo que você pode fazer, mas aquilo que Deus quer que você faça, né? Então você vai ser movido pelo poder de Deus para agir. E nisso há obediência, nisso há serviço real, nisso vai haver a bênção de Deus para a sua vida, amém? E para a vida de outros também. O corpo vai estar funcionando, né? Se cada um desempenhar o seu papel. Então a gente vê aqui, membros têm a mesma função, assim também sejamos membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça. Profecia segundo a proporção da fé. Ou seja, na profecia você deve repartir aquilo que você recebe de Deus.
Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério, no original grego, é diakonion, né? Esse diaconia, né? É serviço, né? Então, se é para servir, então você deve se dedicar a servir, né? Se é o que ensina, dedique-se ao ensino, amém? O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria, né? Não com peso, mas com alegria. Ou seja, tudo que você fizer para o Senhor, faça de todo o coração, né? Faça de todo o coração. E aqui ele começa uma série de recomendações. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Então, alguém já fez uma correlação entre a lista de ministérios em cima e esses aqui de baixo. Então, estou em Romanos capítulo 12, versículo 6. Vamos ver, diferentes dons, né? No original grego, carismatum, carisma de Deus, né? Dons. Segundo a graça. Se a profecia, então ele fala aqui, se a profecia seja segundo a proporção da fé, ele fala, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Ou seja, se você é um profeta, você tem uma palavra de autoridade para abençoar. Daí você deve falar com muito cuidado, porque a tua palavra ganha respeito das pessoas, né? Daí você tem que ter o cuidado de nunca ser hipócrita, nunca querer o favor das pessoas, né? Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Você deve estar sempre dedicado unicamente a abençoar aqueles que Deus quer abençoar, né? Depois segue, se é ministério, dediquemo-nos no ministério. E aqui ele fala, amem uns aos outros com amor fraternal, né? Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Ou seja, é ministério, é serviço, então faça com amor, né? Especialmente aos domésticos. Ele fala, quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, né? Depois ele fala, o que ensina, dedique-se ao ensino, né? E ele fala aqui, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, né? Você não deve parar o trabalho com preguiça, você deve pesquisar para ensinar, você deve ser uma pessoa que se dedica. O que exorta, faça-o com dedicação. E aqui então ele fala, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Por quê? Veja bem, ele aqui continua falando, o que exorta, faça-o com dedicação. Quem exorta normalmente encontra uma situação de pessoas desanimadas, pessoas problemáticas, né? E você precisa ser perseverante na oração e nunca ser desanimado, nunca perder a paciência, né? Deve sempre amar as pessoas, o que contribui com generosidade. Ele fala no versículo 13, ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, né? O que segue aqui é o que preside com zelo. No verso 14 ele fala, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Por quê? Quem preside normalmente é perseguido, né? Todo líder passa algum momento alguém se comparando com ele, querendo invejá-lo ou querendo persegui-lo, né? Outros líderes, outras pessoas também se levantam muitas vezes e aqui ele fala, você deve abençoar os que te perseguem, abençoar e não amaldiçoar, nunca, né? Esse é o que preside. E o que exerce misericórdia, ele fala, alegrem-se, versículo 15 agora, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram.
né? Esse é o ministério de todos nós, né? A misericórdia do Senhor deve estar sempre dominando a nossa vida. Então, você deve se alegrar com as pessoas que estão alegres, sim, e deve também estar pronto para chorar com as que choram, né? Eu não sei o que é mais fácil e o que é mais difícil, mas eu sei que essa empatia é um dom de Deus, né? Você se pôr na pele do outro, né? Basicamente, o cumprimento da lei é o amor. Se você entender tudo que está sendo dito aqui, você vai entender que com amor você se torna uma pessoa mais útil para Deus, para os seus irmãos, para a igreja, né? Quanto mais amor você tiver, maior será o seu ministério. Nós podemos fazer uma aplicação prática importante. O nosso ministério vai ter o tamanho do nosso amor, né? Pessoas que se sacrificam mais, que amam mais, terão um ministério maior. Pessoas que se sacrificam menos, que amam menos, terão um ministério menor. Porque só com o amor do Senhor você é capaz de exercer o dom que Deus te deu. O dom Deus já deu, mas o exercício dele, você notou que tem uma parte humana, né? Você recebeu o dom do ensino, então dedique-se. Você recebeu o dom de presidir, faça com zelo. Você recebeu o dom de contribuir, faça-o com generosidade. Ou seja, tem uma parte que você faz, e essa parte tem que ser movida pelo amor que vem de Deus, né? Não adianta ser aparente esse amor. Tem que ser um amor que venha realmente do Espírito para que possa suportar as lutas que vêm no ministério de cada um de nós. Amém? Versículo 16 fala: tenham o mesmo modo de pensar uns para com os outros. A ideia do corpo é exatamente a ideia de uma unidade, né? Nós precisamos ter o mesmo modo de pensar uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes, né? Você recebeu de Deus alguma coisa, ou eu sou grande porque eu recebi alguma coisa de Deus, isso aí é tolice, né? Porque diante de Deus não é essa a medida que Deus faz, né? Deus vai medir você pelo amor que você tem no que você está fazendo, amém? Não sejam sábios aos seus próprios olhos, né? Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Nós lemos todo o capítulo 12 e eu creio que o Senhor vai aplicá-lo na sua vida hoje. Nós vamos estar, então, orando ao Senhor para isso. Que você deve saber que o Senhor está contigo nesse propósito. Amém? Tudo que Ele colocou nas tuas mãos, Ele vai capacitar com o amor dEle para que você faça bem feito. E Ele vai também tomar as tuas dores, se alguém se opuser a você. Ele fala: não dê lugar à sua ira, dê lugar à ira de Deus, deixa que Deus resolve, né? Do seu lado, se o teu inimigo tiver fome, você dá de comer, ajuda, né? Se tiver sede, dê de beber, amontoe brasas vivas sobre a cabeça dele, para que, quem sabe, ele possa se arrepender, né, da sua injustiça. Nós devemos não ser vencidos pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Vamos orar então ao Senhor para que essa palavra se torne viva em nossas vidas. Amém? Hoje então nós fizemos uma abordagem bem rápida de vários capítulos, né, de Romanos, 9, 10 e 11, falando sobre o relacionamento da igreja e principalmente do Senhor Deus com os judeus, né? Os judeus um dia eles reconhecerão Jesus como Salvador, sim, será no Armagedon, né? A gente não vai falar sobre isso hoje, mas a gente vê que Deus tem um plano perfeito e vai haver o milênio onde o Senhor Jesus estará reinando aqui na terra e todos verão o Messias, né? O Deus Todo-Poderoso reinando, né? Fazendo com que o leão e a ovelha estejam habitando em segurança um com o outro, e as doenças serão retiradas e o homem que viver pouco viverá mais de 100 anos. Mas
tudo isso aí será no futuro. O que o Senhor quer para nós hoje é que nós estejamos prontos para depender dele e vivermos nesse curto período de tempo que nós temos, nós possamos viver agradando a ele em obediência, amém? Estando em obediência e na dependência do Espírito Santo. Vamos clamar a isso ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem agora e derrama, Senhor Deus, na nossa vida, ó meu Deus, o Teu Espírito Santo, ó meu Deus, ensina-nos a não sermos, Pai, apenas conhecedores da Tua Palavra, mas vivermos, Pai, plenamente, possamos, Senhor Deus, servir ao Senhor de todo o nosso coração, não ficarmos, Senhor Deus, preocupados com nada, senão em Te obedecer e em Te servir. Abençoa a vida dos Teus servos que estão ouvindo esta palavra, sejam eles abençoados onde quer que eles estejam, Pai, em nome de Jesus, e sejam multiplicados em bênção, e sejam multiplicadores de bênção na vida de outras pessoas. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe rica e poderosamente. Amém. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no Teu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Sua face é como um leão, seus olhos como chamas de fogo, seus pés reluzentes, suas mãos poderosas. Bendito é o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no Teu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Seja adorado aquele que está entre nós, adorado no Teu santo monte. Seja adorado Cristo, o Filho de Deus, para sempre e sempre. Amém. Pelos séculos dos séculos, amém. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus, então, por tudo que Ele tem feito nesta noite. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos pela Tua misericórdia, Senhor Deus, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Pai, abençoa a vida de cada um que está ouvindo, a sua casa, o seu lar seja tocado, abençoado pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nós Te louvamos, Jesus. Queremos nesta noite fazer uma entrega total a Ti, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Que o Senhor domine
toda a nossa vida, Senhor Deus, e nos ajude a te servir, colocando-nos no centro da tua vontade, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um dos amados irmãos, agora e para sempre. Amém, amém. Deus abençoe, amados, a sua vida, a sua família, a sua casa, amém? Essa semana seja uma semana de bênçãos. Se Deus permitir, segunda-feira que vem estaremos juntos mais uma vez. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém, amém.